Bom dia, boa tarde, boa noite, do horário que você estiver assistindo a gente, seja bem-vindo. Hoje nós vamos receber mais uma pessoa super especial, que é a professora Tônia Manzur, que é esposa, mãe, professora, mineira, católica, é professora de Relações Internacionais na UNB, é membro da Comissão Arquidiocesana de Bioética da Arquidiocese de Brasília e tem estudado aí sobre feminismo, o olhar de Edith Einstein sobre a mulher, a feminilidade e o papel social da mulher, tá? Também tem a filosofia de Alice van Hildebrand. Eu fiquei tentando testar se eu ia falar todos esses nomes certos. Se eu falar errado, você me corrige. Pode deixar. Então, a filosofia de Alice van Hildebrand e Gertrude von Lefort. Ó. Também desenvolve estudos sobre a inteligência criativa de Alfonso Lopes Quintas, a inteligência espiritual de Francesc Torralba, entre outros temas. Olha que chique isso aqui, gente. Olha que chique isso aqui. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui. E hoje a gente vai falar bastante também sobre, principalmente, o papel da mulher, né? A gente tá sendo apagada e hoje a ideia é a gente falar aqui de mulheres e mulheres reais, mulheres de verdade. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Estou muito feliz de você ter aceitado. Eu conheci a professora numa palestra que ela deu para a gente no Instituto de Formação de Líderes. Quem te indicou foi o Paulo de Deus, que, aliás, é um excelente jurista, uma pessoa inteligentíssima. Tem até conversa da gente gravada aí, tá, gente? E eu lembro que quando eu assisti a sua palestra, eu falei, nossa, finalmente alguém está falando de feminilidade sem estar radicalizada de qualquer um dos lados, né? É um assunto que eu gosto, que eu estudo, que me chama muito a atenção, né? E aí, quando a gente observa a mulher moderna, ela tem mais escolaridade, né? Hoje nós já somos maioria nas universidades, ela conquistou muitos mais espaços, ela conquistou carreiras excelentes, e ainda assim a gente vê índices enormes de ansiedade, de depressão, né? As mulheres são as que mais procuram serviços psiquiátricos, que mais tomam remédios psiquiátricos. Como que existe essa identidade feminina? O que está acontecendo com a identidade feminina que a gente está nesse furacão que a gente parece que não sai do lugar? Pois é, eu te agradeço pelo convite e fiquei muito feliz de poder vir conversar com você sobre essa temática, porque ela permanentemente volta, assim, né? Porque a gente vive imersa nela. Então, nem sempre as pessoas querem falar sobre isso, mas constantemente alguém vem me falar, não, Tânia, vamos falar sobre esse tema e tal. E eu acredito que a gente tenha que viver calcada na realidade. O Lopes Quintas, que é esse autor da inteligência criativa, ele nos ensina a fazer justiça à realidade, fazer jus à realidade, mostrando as coisas como elas são, aquilo que é a verdade, você entender que a verdade, ninguém é dono da verdade, você pode ter sua interpretação sobre a realidade, mas a verdade é o que é. Então, a gente tentar, a minha busca na vida inteira é sempre a busca da verdade, ainda que eu não tenha nenhuma aspiração a ser dona da verdade, mas eu quero conhecer a verdade, né? Como católica, eu conheço a verdade que é Cristo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem as diferentes realidades, a gente precisa lidar com elas, né? E eu, por muito tempo, vivi sob a influência de uma ideologia que me tirava da realidade, porque ela pretendia que eu tivesse determinada forma de pensar e agir, que a ideologia, no fim das contas, é esse conjunto de ideias que alguém concebe para mobilizar outras pessoas no sentido daquilo que aquela pessoa acredita, ou aquele grupo, né? Então, por muito tempo eu vivi influenciada por essa ideologia, mas quando eu comecei a pensar na realidade e a viver a realidade de forma bastante mais explícita, né? Eu falava, mas espera aí, isso que essa ideologia prega não é o que eu vivo, não é o que a maior parte das mulheres vive, não é, e de repente eu falei, não, essa ideologia não me convence, eu não concordo com a maior parte das ideias, então eu não sou isso, né? No fim das contas, o que eu sou? Católica.
E aí, então, sendo católica, isso faz parte da minha identidade, eu comecei a querer entender também o que se diz no catolicismo sobre a mulher, né? Sobre o papel da mulher. Tem uma jornalista católica que se chama Costanza Miriano, ela é italiana e ela escreveu uns livros incrivelmente fantásticos, cujo título, os livros têm, né, é um título com público-alvo mulheres e outro título com público-alvo homens, né? E é super provocativo, mas para nós que somos católicos, a gente entende muito bem o que ela quer dizer, né? Um dos livros é Case-se para ser submissa. É o livro direcionado para as mulheres. Tadinha, e o outro, muito atacada, certeza, com esse título. Isso daí gerou, né, claro, polêmicas e polêmicas. E o dele, Case-se para morrer por ela. Então, esses dois livros são assim de uma riqueza, são cartas que ela escreve para amigos e tal. E é uma perspectiva sumamente católica, né? Está lá em Efésios, mulheres sejam submissas aos seus maridos. Mas é subserviente? Não. É sujeita a ele pisar em você? De forma nenhuma, porque o lado do homem é o seguinte, mulher, você vai ser submissa ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo. Mas, homem, você tem que ser tão submissa à sua mulher que você tem que poder morrer por ela, você tem que estar disposto a morrer por ela. E depois ainda tem o complemento, submetei-vos mutuamente, né? Que quando resolvem criticar, eles falam só uma partezinha e tal. Eu acredito que o papel dos homens é bem mais difícil, porque isso demanda coragem, disposição, tônus. O querer mesmo estar tão a serviço da sua família que você é capaz de morrer por ela, né, ao ponto de ter que proteger, cuidar. Então, o papel dos homens é lindo e maravilhoso, mas é talhado para os homens, né? E o nosso papel de submissão é também aquele papel de estar sob a mesma missão que o homem. Quer dizer, se ele é a cabeça, a mulher é o coração. Isso é um papa que ensina isso pra gente na encíclica Casti Connubii. Se o homem é a cabeça da família, a mulher é o coração, um não vive sem o outro. E existe uma complementaridade, né? Então, eu sempre entendi que o que a gente almeja é essa complementaridade. E a Costanza Miriano, então, voltando a ela fala assim, tá bom, a gente conquistou o mercado de trabalho, conquistou uma igualdade jurídica, porque, né, a gente não pode dizer que não tenha... Na verdade, não existe igualdade. Agora a gente está acima, né? Mas tudo bem. Justamente, a mulher tem muitos privilégios, tá? Isso o Bruno Garchagen fala, ele explicita muito bem o que é direito, o que é privilégio. O direito é algo que, né, a legislação define para todos. E o privilégio é um direito específico de um determinado grupo. Como grupo específico, a mulher tem privilégios. São errados? Não, não acho que sejam. A mulher tem que ter uma licença maternidade maior do que a do homem, porque naturalmente, costumeiramente, tem casos excepcionais, claro que sim, mas é a mulher que vai ficar com os filhos amamentando, a amamentação é de suma importância para o bebê, então é importante que essa mulher tenha um tempo a mais de licença maternidade. É um privilégio? Mas é um privilégio no sentido de ser um direito específico para o grupo das mulheres, mas é algo que deve ser mantido, né? Não questiono esses privilégios. Então, igualdade jurídica também não existe, né? Vamos falar bem seriamente. Mas a gente, né, pleiteou-se tanto uma igualdade de direitos, etc. No fim das contas, a maior parte das constituições de países ocidentais, porque a gente não pode falar isso de algumas outras realidades, mas nos países ocidentais, se a mulher sofrer qualquer tipo de preconceito na hora de ser contratada, na hora de entrar na universidade ou qualquer coisa, um posto de trabalho, alguma coisa assim, você pode entrar na justiça contra isso, né? Porque a legislação não permite qualquer tipo de discriminação. Justo, adequado, muito bom, mas em algumas circunstâncias a gente nota, por exemplo, tem certos postos de trabalho para os quais eles colocam lá, olha, no caso de haver empate, tem que contratar a mulher. Eu falo, mas por quê? Não pode ser por sorteio, não pode ser porque essa outra pessoa demonstrou alguma capacidade fora do que está lá explícito na disputa curricular e tal, em que eles estão semelhantes. Tem algo, mas não pode ser um homem, né? Em suma, a gente nota que existem algumas coisas em que os homens foram sendo
aniquilados nos seus direitos, muitas, né? Algumas não, muitas. Já chegou num nível assim que tá ficando gritante. Quando eu falo sobre isso, sempre vem um monte de gente me atacar de você não defende as mulheres. Eu falo, cara, eu não defendo as mulheres, eu defendo o ser humano. Claro. A gente não pode, com essa desculpa de, porque eu sou mulher, eu ser superior ao homem. Não, a minha vida vale tanto quanto a dele, né? Então, a gente tem que criar essa equivalência. Não vai ser igual, porque homens e mulheres são diferentes, mas ainda assim você tem que criar uma equivalência. O que eu acho que a gente está fazendo quando a gente aumenta muito esses privilégios, como é o que tem acontecido? Primeiro que você tolhe o homem do real potencial dele de ser a cabeça e que vai conduzir ali as famílias. E segundo, que você acabando com a masculinidade, você obriga que as mulheres se tornem mais masculinas. Porque mas a gente vai ser sempre um homem mal acabado. Um homem mal acabado. E ele também, se ele perde a força da masculinidade, ele vai ser um ser mal acabado, né? Só para encerrar ali, que eu vou falando uma coisa no meio da outra, mas a Costanza Miriano fala assim, tá bom, a gente conquistou o mercado de trabalho, conquistou direitos, conquistou em muita luta, a gente conquistou um monte de coisa, mas a que preço? Hoje nós somos mais infelizes, estamos mais doentes. Custa, né, quanto custou isso para a mulher e quanto custa isso para a mulher, né? Tem uma pessoa muito próxima da minha vida, assim, eu não vou dizer para não expor, né? Mas ela fala assim, eu queria matar essas mulheres que queimaram o sutiã, porque olha aí, eu tô hoje aqui com tripla jornada, tenho que ser tudo ao mesmo tempo agora, e o que eu ganhei com isso, né? Você vê que é um outro lado, né, da situação. Então, é isso que é olhar para a realidade. Você vê os diferentes casos e você vê que não é tudo que se enquadra, não é todo homem que tem o potencial de ser estuprador, como algumas pessoas dizem por aí. Muito pelo contrário, você tem tantos homens bons, homens fortes, homens fracos podem tender a ter essas tendências, né, ou tender a esses comportamentos, mas são homens fracos na sua masculinidade, porque a masculinidade real, ela é uma masculinidade que protege, que cuida, que garante a sobrevivência daqueles que ele ama, né? Então, assim, a deturpação da masculinidade leva a esse tipo de loucura, mas acaba generalizando, todo homem é um estuprador em potencial. A gente tem que... a masculinidade é sempre tóxica, né? Um erro gravíssimo. Masculinidade tóxica é a falta de masculinidade. Dos dois lados, né? Porque você também levar em conta de que todas as mulheres são boazinhas. Claro! Todas as mulheres só vão falar a verdade. É uma mentira. Lógico. É uma mentira, né? Lógico. Tem uma delegada do interior de São Paulo que ela... especializada em segurança pública, problemas contra a mulher, né, de violência contra a mulher, e ela falou assim, olha, não temos pesquisa. Aí ela falou, mas eu fiz pesquisa dentro da minha delegacia. E ela fala que 80% das denúncias que eles averiguaram eram falsas. E ela fala assim, por que quando a mulher chega na delegacia, ela tende a ser atendida com a cara de desconfiança? Porque a gente atende muitas que são mentira. Então, se a gente parte do pressuposto que a maioria delas é mentira, eu vou partir do pressuposto que se você não me apresentar provas, é mentira também o que você está falando. E hoje se criou uma rede tão grande de uma proteção excessiva que acaba não protegendo aquelas mulheres que realmente sofrem violência. Exatamente. E criando uma espécie de vingança dessas mulheres contra diversos homens. Então, hoje você tem escritório de advocacia que é especializado unicamente em atender homens que querem ver os filhos, porque não tem mais acesso aos filhos. Sofrem alienação parental. Sofrem alienação parental, né? Entra com Maria da Penha e não deixa mais se aproximar nem da mãe nem da criança. E vira aquele... porque a palavra da mulher hoje, em várias circunstâncias, esses movimentos tipo Me Too, lá nos Estados Unidos e tal, a palavra da mulher tem mais peso do que a palavra do homem. Mas que igualdade é essa? Que igualdade é essa? É a hora do privilégio, né? Quando a gente vê que vem mas aí é um privilégio negativo. Você não tem que ter a palavra, ela sofreu violência, precisa ser averiguado, apurado. E protegido. E a gente tem um projeto maravilhoso na Arquidiocese aqui, que se chama Não Temas Maria. É um projeto da Arquidiocese e que lida com essas questões de violência contra os mais vulneráveis e com foco
nas mulheres, né? Mas tudo isso é pensado lá. A igreja pode dar um apoio a essas mulheres, mas existe a questão policial, existe a questão jurídica, não é a igreja que toma conta disso. Mas espiritualmente essas mulheres também têm que ser orientadas para falarem a verdade, para expressarem aquilo que é. Né? Então, o que aconteceu de verdade? E, infelizmente, a gente nota que existe um movimento também por parte de várias mulheres de mentirem, porque como elas partem do pressuposto de que a palavra delas vale mais valorizada do que a do homem, então ela vai botar esse cara numa situação difícil. Tem mulheres que por vingança fazem isso, né? Então é muito triste. Isso não é a gente botar uma visão negativa da mulher, é a gente atestar o que existe na realidade. Existe violência contra a mulher? Existe. A maior parte das mulheres é mais frágil fisicamente do que o seu marido, do que o seu cônjuge, o seu noivo, o seu namorado. Existe uma subjugação da mulher por conta dessa violência física, às vezes moral, às vezes espiritual. Então, claro que sim, isso ninguém vai negar e é preciso ser combatido, né? Claro, mas os meios pelos quais se combate isso talvez precisem ser repensados, né? Existe toda uma legislação, por exemplo, contra o feminicídio, mas não existe uma legislação, por exemplo, e que parte de um pressuposto interessante, que faz um sentido, que é óbvio que essa mulher está sendo assassinada por ser mulher, aí é feminicídio, né? Então, por ser mulher mais frágil fisicamente, por estar sofrendo outros tipos de abuso verbal, moral e emocional e tal, psicológico. Mas eu fico pensando assim, e aqueles homens que são mais franzinos do que as suas esposas, se eles forem assassinados, você não tem nenhuma pena maior para essa mulher que, né, perpetrou se ela esse chegar a julgamento, né? Porque quando acontece de ser uma violência flagrante de uma mulher contra um homem, você vê assim, quando a gente acompanha as coisas na internet, é bom porque, como tem o anonimato, as pessoas elas se revelam mais e falam mais sua opinião, né, atrás ali daquele pseudônimo que está na internet. E quando tem essa violência flagrante da mulher contra o homem, aí sempre vem uma história assim, mas o que ele fez antes para ela chegar nesse nível? Então, até quando o homem sofre a violência, a culpa também é dele, né? Você transforma ali... É porque a culpa é do patriarcado. Do patriarcado, do machismo. Né? Então, assim, é isso. Esse tipo de visão é ruim para a sociedade, porque o que acontece? Ele acaba tendo como consequência o antagonismo permanente e a oposição entre homens e mulheres. O homem é sempre aquele fruto do patriarcado opressor, que é opressor contra a mulher simplesmente por ela ser mulher. E não é o que a gente verifica na realidade em muitos casos, né? Então, isso generaliza e daí você faz leis com base nisso, você implementa políticas públicas com base nessa visão e aí você acaba deixando de fora dessa perspectiva uma série de casos que são reais e que precisam ser pensados, porque o Estado, no fim das contas, ele precisa servir para algumas coisas. O Estado brasileiro se mete onde não devia e não faz o que deveria fazer, né? Então, assim, tem todos esses problemas, não significa que não deva haver leis de proteção da mulher e tudo, não é isso, mas o pressuposto nem sempre confere com a realidade, né? Nem sempre é conivente com a realidade que as pessoas vivem. Então, a gente está vendo mesmo esses números, assim, né, existe uma questão que é própria da mulher também. A mulher é muito mais tendente. Isso daí a gente falar, parece que você está falando uma coisa assim, nossa, isso é um absurdo. Não. A mulher, por conta das várias alterações hormonais que ela sofre, geralmente mensalmente, depois chega na menopausa, é aquela perda absurda. A mulher tem alterações hormonais muito mais frequentes que o homem. Ela é muito mais suscetível à questão emocional. Também por conta da atuação dos hormônios, e hormônios femininos, né, mais especificamente. Então, assim, as mulheres acabam muito mais sujeitas a determinados tipos de doença mental ou de problema de saúde mental e com o estresse, com esse antagonismo permanente, com a disputa dentro de casa. Exaustivo, né?
Gente, não dá, coitada, essa mulher vai entrar em parafuso mesmo. Aí essa mulher vira um bicho e tal, e alguém fala assim, ah, coitada, ficou histérica. Histeria é uma doença, né? Mas histeria é basicamente você projetar ali dentro da sua cabeça uma coisa diferente. Você pôr na realidade o que está dentro da sua cabeça, né? Em outras palavras, não estou falando o termo técnico nem nada, mas assim, é muito mais próprio da mulher pensar. Outro dia eu estava vendo um negócio tão engraçado, a diferença de homem e mulher. A mulher está lá cortando uma coisa assim, aí o homem chega e fala assim, ah, tomate. Aí sai. Aí a mulher fica assim, por que ele veio falar isso? Ah, não, poxa vida, vem aqui me incomodar, eu aqui fazendo o tomate para ele, acordei mais cedo para fazer a comida para ele, estou aqui cortando o tomate, e esse cara vem aqui, tá questionando o quê? Se quiser, vem cá e faz você. Então, assim, a cabeça dela já foi a 1000 por hora, dali a pouco mostra o homem, a cabeça do homem. Ele saiu dali e falou tomate, daí na frente ele fez assim, ah, verde. A planta é verde. Então, assim, é uma outra forma de pensar. Os hormônios influenciam também isso, não é a única coisa, mas eles também têm influência sobre a constituição cerebral. O homem é tendente à sistematização, a mulher é tendente à empatia. Isso tudo tem relação com os hormônios, né? E aí, então, você imagina essa mulher que é estimulada e superestimulada a combater tudo aquilo que é chamado de culturalmente feminino, tá? Então, não, a feminilidade é um construto social, então a gente tem que combater esse construto para a gente gerar essa nova mulher. Aí ela vai combater tudo que está na natureza dela também, vai combater também ela o que os hormônios... dissonância cognitiva, né? Justamente. Porque ela tá ali, a natureza dela pede uma coisa, mas o externo mostra para ela outra coisa, e ela vive naquela eterna luta. A ideologia mostra outra coisa, né? Então, é uma luta permanente entre homens e mulheres, que vai desgastando tudo. Não é só a mulher que está mais infeliz, o homem também está mais infeliz. Tem países nos quais... Eu acho que, no fundo, está todo mundo mais infeliz, apesar da gente ter acesso a mais coisas, da gente, teoricamente, ter trabalhos que exijam menos fisicamente da gente, mas está todo mundo, isso a gente vai incluir os homens, as mulheres, as crianças, os adolescentes, está todo mundo mais infeliz. E eu acho que isso tem muito a ver com essa questão dessa destruição desse núcleo que a gente chama de família, que deveria existir, né? Tem um livro não vou lembrar o nome da autora agora, que chama Enraizamento. E aí ela fala sobre por que a mulher moderna tem medo de ter filhos, porque ela não tem o enraizamento. Então, se a gente pega as gerações anteriores, você tinha uma noção de maternidade a partir da sua mãe, da sua avó, tinha um convívio entre sua mãe, sua avó, suas tias, tinha aquele convívio de forma que você aprende o que é ser mulher vendo mulheres, e que quando a gente vai na modernidade caminhando mais e tirando esse papel, e você passa a ser educado dentro de uma escola, por pessoas que teoricamente não têm uma ligação emocional com você. Que te colocam em confronto com essa mulher, mãe, avó, porque essa mulher aí viveu numa realidade machista. O que eu vou aprender com ela? Né? O que eu vou aprender com ela? Então, você rompe esse... E coloca aquele bando de manual de como ser mãe, como se um especialista, um médico, soubesse mais sobre ser mãe do que a sua mãe, a sua avó, que eram mães, sei lá, de 15 meninos, 10 meninos, né? Tinham muitos filhos. E aí quer falar sobre maternidade a partir de um especialista que estudou sobre o que é melhor. Cara, é você negar a realidade, é você parar de prestar atenção simplesmente na sua volta, nas pessoas que estão à sua volta, né? E essa dificuldade da gente não ter esse enraizamento, que ela vai usar esse termo, vai dificultar, porque aí quando eu penso em ter filhos, com toda essa bagunça que fizeram na nossa cabeça, eu começo a pensar, poxa, mas eu vou perder a minha liberdade, porque a primeira coisa que ensinam pra gente é que nós temos que ser muito independentes, como se todos nós não fôssemos interdependentes uns dos outros. Eu tenho que ser independente, eu tenho que conseguir me virar sozinha, eu tenho que fazer tudo sozinha. E aí, numa hora que você pensa que alguém vai depender de você e você passa a depender daquele ser também, gera um pânico nessas mulheres, que elas falam, como que eu vou fazer isso? Eu tenho que ser independente o tempo inteiro. Né? Então, essa dissonância cognitiva, que eu acho que hoje é o que mais causa, digamos, essa histeria na mulher, dela não conseguir lidar com o que tá ali girando na cabeça dela e com a realidade que tá batendo na porta dela, né? Então, assim, essa dificuldade, eu acho que hoje deveria ser o que
o tocante mesmo da figura feminina. E é interessante você falar dessa questão biológica da mulher, porque tem um livro Por que o Gênero Importa, que aí é um médico que faz, ele faz ali as pesquisas, né? E aí ele coloca as diferenças dos nossos cérebros, né, entre homens e mulheres, a diferença de como os nossos corpos funcionam, as nossas diferenças hormonais. Então, a gente não pode falar que homens e mulheres são iguais. A gente não pode falar que é simplesmente colocar todo mundo no mesmo balaio. Você vai pegar a sua filha de 2 anos de idade, você não conseguiu ainda formar nada nela, e ela vai estar lá querendo brincar de boneca. E não é você que está empurrando a boneca para ela, é ela que quer aquela boneca. O teu filho vai estar lá fazendo um carrinho sozinho. O Simon Baron-Cohen, ele estudou, ele falou assim, tá, então vamos falar que essa menina de 2 anos foi influenciada pelos pais, tá? Então vamos na vida intrauterina. Ele foi estudar a vida intrauterina, ele foi ver a questão hormonal, justamente. E aí ele observa com milhares de casos, né, observados por ele, pela equipe dele, ele nota que quando o menino acaba de nascer, então aquele menino, o menino, portanto, o ser humano, que está lá também cheio de hormônio, com muita predominância de hormônio masculino, XY e tal, nanana, ele se fixa em coisas. Fixa o olhar em coisas e a menina fixa o olhar em pessoas. Por isso ele criou esse quociente empatia-sistematização, que explica muito, assim, porque ele está vendo lá na vida intrauterina a influência dos hormônios nesses elementos que as pessoas diriam que são de feminilidade e masculinidade, né? Então, existe a dimensão cultural? Claro que sim. O que é muito feminino hoje talvez não fosse 500 anos atrás. E a mulher de 500 anos atrás ia achar talvez muito feio ou estranho ou absurdamente impossível a mulher andar de calça jeans, né? Então, tem coisa que a cultura, claro que importa, mas você não pode dizer que essa questão é apenas cultural. Né? Obviamente que a biologia importa. Tem certas ideologias que só aceitam o que é biológico que favorece. A ideologia sempre é assim, né? Vai aceitar o argumento que favorece. O seu corpo de ideias, né? Mas a gente tem que olhar a realidade, tem que ver realmente essas diferenças são claras, comprovadas na realidade e cientificamente. A ciência não é a única forma de conhecimento, a observação da realidade é também uma forma de conhecimento muito válida, porque mostra como as coisas são, né? Então, é claro que a pesquisa científica é muito importante, mas também tem comprovado essas diferenças. Então, claro que a gente não pode deixar de levar em consideração todos esses elementos científicos, e a ciência é muito amiga da igreja, né? Tem gente que é tão ignorante da igreja católica que fala que a igreja é anticientífica e tal. Se é a igreja católica que tem uma das maiores academias científicas do mundo, que é a Academia Pontifícia para Ciências, onde estão cientistas que não são necessariamente católicos. Então, lá tem ateu, hindu, tem gente de tudo que é viés, porque a igreja quer favorecer a busca da verdade. Então, quanto mais você fomentar a ciência, é o que a igreja sempre fez com o mecenato também de cientistas ao longo da história e tal, né? Então, a gente quer encontrar a verdade mesmo, essa verdade encarnada na realidade, né? Vamos dizer assim. Eu acho que só muda ali no sentido de que a igreja não quer usar a ciência para comprovar as suas ideias. Claro. E hoje a gente tem um problema muito sério no meio científico, que as pessoas elas não estão mais na busca da verdade. Elas estão uma instrumentalização para provar que a sua ideologia pode levar. E é engraçado porque essas pessoas que vão, sei lá, defender ideologia de gênero, ela nega veementemente a ciência e vem falar que o negócio é científico. Aí você fala, cara, você está negando uma coisa que é óbvia. Se você perguntar para uma criança de 3 anos quem é menino e quem é menina na sala dela, ela sabe apontar. Uhum. Você não precisa de um conceito mirabolante para falar o que é uma mulher. Porque é um conceito já é claro como a água, né? E tem umas coisas assim que me causam uma estranheza, né? Entre os ideólogos, né? Dessa ideologia de gênero e tal. E também que você vai entrando na linha do transgenderismo e tudo. Tem uns argumentos que eu queria realmente entender, sabe? Porque para muita gente, o que é uma mulher? Mulher é quem se sente mulher.
Então, mas peraí, mas o que é isso que você se sente? Se você, mulher, é quem se sente mulher, isso é uma definição tautológica, ela não define. O que é essa coisa, mulher, com a qual você se identifica? Ah, mulher é mulher. Não, isso não é uma definição. Mulher é um ser humano, que tem um DNA humano, tem os cromossomos XX, e ela tem o potencial de gerar a vida. Nem toda mulher vai gerar, mas ela tem o potencial de gerar a vida e tal. Tem várias coisas que diferem do homem, né? Então, tá, mas então mulher não é uma definição assim, desse jeito, que vai definir o que é mulher. Você precisa de elementos mais claros. O negócio começou a tocar aqui sozinho. Elementos mais claros, porque uma definição pressupõe uma argumentação com base em critérios, né? Isto é, isto não é e tal. E aí, então, tá, tudo bem. E já que você se sente mulher, o que define esse ser mulher que você se sente? Né? É só o sentimento? Então, aí você nega a biologia, né? Mas aí, sempre que a biologia é útil, você vai usar a biologia para favorecer a sua argumentação. Isso daí chama cherry picking na ciência, né? Você escolhe só aquilo que comprova o seu viés e tudo mais. E assim, tá, então não é a genitália que define o que é mulher? Não. Mas então por que as pessoas que nascem do sexo masculino e se sentem mulheres, por que elas têm que cortar o pênis e transformar numa vagina? Vai transformar numa genitália feminina, né? Então vai colocar seios como se fossem da mulher. Então também não explica bem, né? É porque é uma coisa muito confusa e assim a gente, claro, acolhe as pessoas como elas são, mas essas ideologias a gente tem que ter muito cuidado com a falta de lógica que está envolvida nelas, né? E não adianta você querer gritar e cuspir na cara das pessoas, a pessoa é obrigada a aceitar o que está dentro da sua cabeça e tal, isso é uma coisa, mas é só uma via de mão única, por que então você não é obrigada a aceitar o que está dentro da minha cabeça? Né? Então são coisas que a gente vai vendo que a realidade mostra que existe um problema aí. É preciso conversar mais sobre isso, é preciso, né, as pessoas estarem mais abertas. E a gente entrou num conflito generalizado, porque quem questiona isso vira fóbico de alguma coisa. Fóbico. E assim, não é, a gente está querendo entender, a gente está querendo acolher a pessoa como ela é e tal. Na igreja, por exemplo, a igreja é o hospital das almas. Toda alma é ferida pelo pecado original e a igreja acolhe essas almas feridas. Se a igreja fosse lugar só de santo, não tinha ninguém lá dentro. Hoje provavelmente ia ter uns 3 ou 4 gatos pingados, né? É um hospital para nós que somos feridos na alma e tudo mais. Então, dentro da igreja a gente quer entender isso, quer acolher as pessoas como elas são, mas se ela está vivendo, por exemplo, numa mentira, né? Você imagina, eu quero acolher uma menina que é bulímica e anoréxica, né? Uma menina que é anoréxica. E é um problema muito grave que essa menina está vivendo, porque ela tem uma disforia ali em relação à imagem dela e tudo mais. Mas eu quero acolher essa pessoa, só que eu preciso entender o que está passando dentro da cabeça dela. Ela está se vendo de uma forma completamente distorcida. Ela está com 20 quilos e ela está se imaginando uma pessoa completamente obesa e tudo. E aí você fala assim, não, mas se eu reforçar esse tipo de comportamento, ela vai morrer. Eu não posso fazer isso, ela não está vivendo na verdade, mas eu vou acolher e amar essa pessoa e tentar mostrar para ela, olha, você é feita maravilhosa do jeito que Deus te fez. Você é uma delícia de Deus, é a menina dos olhos de Deus. O jeito que Deus te fez é lindo. Você está lutando contra essa realidade, mas é preciso a gente pensar numa fórmula de você se compreender, olhar para o seu corpo. A teologia do corpo não fala só da sexualidade, ela fala do corpo como um sacramento. O corpo humano do homem e da mulher é um sinal de Deus para o mundo. Nós fomos feitos homem à imagem e semelhança de Deus, mulher à imagem e semelhança de Deus. Então esse seu corpo tem muito a dizer para as pessoas, né? Você evangeliza por meio porque você é o seu corpo.
Então, hoje tem uma distorção completa, porque é meu corpo, minhas regras, quer dizer, eu tenho esse corpo. Fora que quando a pessoa está grávida, tem um outro corpo lá dentro. Isso aí a gente, né, tem gente que não aceita, mas aí é você realmente não entender o mínimo da realidade, né? Mas assim, você não tem seu corpo, você é o seu corpo. Só isso já muda tanto a forma como a gente enxerga a realidade. Eu sou o corpo e a alma. Eu sou a alma encarnada num corpo físico. Se não fosse o meu corpo, a minha alma não estaria viva aqui. Precisa do meu corpo para essa alma estar viva, né? Então assim, como eu preciso lidar com esse corpo que eu sou? Então, eu tenho que cuidar, eu vou amar, é uma graça de Deus, a minha vida é uma graça de Deus. Então, dentro da igreja, a gente procura mostrar tudo isso. E, por outro lado, porque a gente acabou entrando nessa questão de algumas ideologias, né? Você tem uma ideologia como o feminismo, que no fim da estrada lá, ela está basicamente falando assim, olha, você tem que se empoderar para você competir com os homens que são opressores em relação a você. Como se essa fosse a realidade em todos os lugares do mundo para todas as mulheres, né? E não é assim, não é Primeiro assim. que não é nem da nossa natureza essa agressividade, essa competitividade que é colocada o tempo inteiro. A gente já começa a ir contra a nossa natureza. E ainda tem o problema de negarem que há uma natureza feminina. Claro. Que aí você fala, claro que existe. E a natureza feminina não tem a ver com vestir saia e passar batom. E aí, quando você falou do transgenderismo, a gente pensa, a primeira coisa que eles fazem é se vestir e se fantasiar de mulher. Muitos são e lá. ainda critica a ideia do... Né? Na verdade, a pessoa nem ela tem autoginefilia. E aí muitos, outro, né? caso, outro caso, ele gosta de se ver vestido de mulher, então também é Mas outra outro realidade. distúrbio. E é engraçado porque quando a gente pega, eu não sei se você chegou a ver o documentário do Matt Walsh, que é o What is a Woman, e aí quando ele conversa com um médico que faz cirurgias, né, ali de redesignação de sexo, e aí o entrevistador vira para ele e fala assim, tá, hoje eu não reconheço meu braço, se eu pedir pra você tirar o meu braço, você vai tirar? E aí o médico, não, mas não é bem assim. Mas é a mesma coisa que essa pessoa está fazendo, ela está se automutilando. Ou ela está tirando os seios, ou ela está tirando o órgão sexual dela, isso faz parte dela. E como é que você tira um órgão que está plenamente funcional, né? Por que você está mutilando essas pessoas? Porque isso é uma mutilação, né? Mas isso não é aceito entre, né, as pessoas que fazem a transição de gênero e tal, transição de sexo, seja lá como for, eles não aceitam que isso é uma mutilação, eles entendem que isso é a afirmação do sexo, é cirurgia de afirmação do seu sexo, né, do sexo que está dentro da cabeça dela, né, mas como que você vai afirmar uma cirurgia para afirmar uma realidade que, assim, você vai afirmar o quê? Você vai afirmar que essa pessoa é o exemplo que você deu de uma anorexia. A mesma coisa de uma anorexia chegar no médico e falar assim, olha, eu tô me vendo gorda, eu quero fazer uma lipo. E aí você olha para ela tá magérrima, ela já tá abaixo do peso e você vai fazer uma lipo nela porque ela quer se ver mais magra, porque você quer reafirmar a imagem que ela criou na cabeça dela e não fazer ela lidar com a realidade, né? Então, assim, essa abertura para a loucura, às vezes, é o que me preocupa e acaba criando muitas mais neuroses ainda na cabeça das mulheres. E entrando aí num assunto que eu queria falar com você, eu falo que eu sou uma crítica do feminismo e que eu também sou uma crítica do antifeminismo. E por que eu sou uma crítica do antifeminismo também? Porque ele está criando novas neuroses nas mulheres, ao invés de enxergar mulheres como seres com suas múltiplas pluralidades, que é o que acontece com qualquer mulher, né? A minha realidade é diferente da sua, apesar de nós, enquanto mulheres, termos questões parecidas. Mas, ainda assim, a minha realidade é muito diferente da sua, que é diferente de outras, né? A gente não colocar tudo num balaio só, como se fôssemos seres todos iguais. E aí eu falo que, enquanto um lado estava falando, olha, o problema sem nome lá da Beth Friedman, que falou, a solução é vocês invadirem os mercados de trabalho, vocês irem trabalhar, vocês irem ter carreiras, estudarem mais tempo. E aí a mulherada fez isso. Foi lá todo mundo, vou casar mais velha, vou ter filhos mais velhos, depois vai me dar um monte de problema porque eu não vou conseguir engravidar quando eu estiver muito mais velha. E hoje a mulherada passa a olhar, tá, a gente fez isso, a gente estudou mais, a gente teve carreiras melhores, a gente trabalhou mais,
E eu continuo me sentindo mal com isso. Eu continuo sem me completar com isso. E aí vem o antifeminismo em resposta a isso e fala, não, a solução então é voltar todo mundo para casa e virar todo mundo só dona de casa e esquecer. Cara, por que não para e pensa? Vamos analisar quais são as nossas possibilidades enquanto seres humanos, como nós podemos ter escolha de, neste momento, eu posso simplesmente parar a minha carreira e cuidar dos meus filhos. Meus filhos cresceram um pouco, eu posso retomar minha carreira. A gente não precisa ter essa dicotomia tão distante. E aí eu vi um movimento que cria tantas neuroses quanto o feminismo na mulher, com essa ideia de, você só é mulher completa se você for dona de casa, se você cuidar única e exclusivamente dos seus filhos e do seu marido. E aí você fala, gente, por que a gente não pode achar um meio do caminho? Por que a gente não pode abrir realmente escolhas daquela mulher que fala, não, realmente eu acho que a maternidade não é o meu foco e eu quero ser carreirista, eu quero trabalhar, eu quero chegar a ser CEO da maior empresa do Brasil. Foque nisso. Mas dê as possibilidades para que as mulheres encontrem em si mesmo aquilo que elas são vocacionadas ou não para ser. Não sempre essa ideia de ou eu vou fazer uma coisa, ou eu vou fazer outra, ou eu vou ficar presa num modelo, ou eu vou ficar preso em outro modelo. E aí, quando a gente olha essa briga de feministas e antifeministas, e eu lembro que eu fiz essa pergunta para você e que mudou muita coisa, eu acho que você nem tem noção de como a sua resposta ela mudou muita coisa na minha vida após aquele dia. Que eu perguntei para você no dia da palestra, eu perguntei, tem como a gente separar, né, essa crítica ao feminismo do catolicismo? E aí você me deu uma resposta maravilhosa que eu queria que você me desse de novo. Nem sei te falar qual foi, mas assim, mas você vai hoje, pensar, né? Eu sei que você vai dar uma resposta muito parecida. Na verdade, o que eu posso te dizer? Em termos das ideias feministas, eu não compactuo com elas. Eu seria antifeminista nesse sentido. Eu não acredito no feminismo, ele não me diz respeito. Acho que ele é muito nocivo, inclusive. É nocivo, ele é antifeminino porque ele luta contra a natureza da mulher. Ele destrói a mulher, que é o que está acontecendo exatamente agora. Ele coloca a mulher, ele é antinatural também no sentido de colocar sempre as mulheres contra os homens. É sempre uma perspectiva de luta e antagonismo. Nada de cooperação. Então, em síntese, eu sou católica. O ser católica tem uma frase do Chesterton que eu acho assim incrível, né? Eu vou falar um pouco, algo próximo. Ele fala assim, olha, o ideal cristão não foi testado e considerado muito difícil. Não, ele foi considerado muito difícil e por isso não foi testado na sua plenitude. Então, a gente nunca viveu a plenitude do catolicismo, porque se a gente vivesse a plenitude do catolicismo, a gente não teria problema para as mulheres, a gente não teria problema para a relação entre mulheres e homens. É uma relação complementar, é uma relação em que homens e mulheres, até na amizade no catolicismo, a amizade é tão frutífera que ela dá frutos de Espírito Santo, assim. Pensar em Francisco e Clara, João Paulo II com Santa Teresa de Calcutá, Teresa de Ávila, Teresona com São João da Cruz. É uma amizade tão frutífera que gera frutos de vida. E casar nunca tiveram um relacionamento de amizade. A amizade, até a amizade entre homens e mulheres, tem esse potencial de uma complementaridade que gera vida, né? Então, a relação entre o homem e a mulher é geradora de vida espiritual, física, né? E o feminismo combate, nesse sentido, essa complementaridade, é sempre um antagonismo, né? Então, eu sou antifeminista nesse sentido, mas a minha musa inspiradora, eu diria no antifeminismo, é a Alice von Hildebrand. E ela é uma mulher muito equilibrada, porque ela é uma grande filósofa. Ela é uma mulher inteligentíssima e que trabalhou a vida inteira. Então, não tem essa história de, né? Eu sou contra a ideia, por exemplo, da Simone de Beauvoir, que eu considero uma pessoa, assim, inconsistente, né, em termos de ideias, porque ela falava assim numa entrevista, acho que, se não me engano, com a Betty Friedan, ela falava assim, a mulher pode ser tudo o que ela quiser, menos dona de casa. A gente não pode dar para a mulher a opção de ser dona de casa, porque se der essa opção, ela vai querer.
Então, é uma ideologia autoritária, você só pode ser aquilo que a gente determina que você seja. É uma ideologia completamente fora da realidade, porque essa mulher que elas querem, ela tem que estar no topo da política, no topo da economia, ela tem que ser a CEO e tal, não sei o quê. Mas vem cá, entre os homens também, qual o percentual dos homens que chega a CEO? Né? É uma disputa danada entre eles também, tudo, porque lógico que você tem que ter características específicas. E elas não querem disputar em outros espaços, né? Não. Então, por exemplo, se eu tenho quase 80% da população de rua sendo masculina, aí esse posto elas não querem disputar. E assim, fala para a mulher que ela quer igualdade, então ela vai também ter que ter um número igual, cota de lixeiras, junto com lixeiros. Tem muita mulher lixeira, ela optou por isso, ela pode fazer isso, mas é geralmente um trabalho de predominância masculina. Aquele trabalho de você ir para a plataforma de petróleo. Quantas mulheres você tem numa plataforma de petróleo? É um número ínfimo, pressupõe um desgaste físico tremendo, um desgaste emocional também de estar longe da família e tal, não sei o quê. Mas é para ter igualdade, é para ter cota? Vamos botar cota em tudo, não é só para ser CEO, você entendeu? Então, assim, aí é fora da realidade isso também, porque lógico que qual é a legislação brasileira que você tendo uma mulher super capacitada e um homem super capacitado vai dizer que esse homem é preferido? Pelo contrário, lá nos editais, muitas vezes você tem a obrigação de preferir a mulher, né, em detrimento daquele homem que é tão bem preparado quanto ela. Então, a gente nota que, na realidade, o feminismo ele foi sendo construído como uma ideia de salvação, mas se a gente vivesse o catolicismo na realidade, se a gente vivesse o catolicismo como qual é a criatura mais perfeita de todas? Está acima dos anjos. Das criaturas, a mais perfeita é uma mulher, que é Maria. Maria, ela foi feita, para os católicos, ela está acima dos anjos, porque ela é o lugar da divindade. O Theotokos foi nela, ela deu toda a humanidade para Cristo. Cristo é gerado no ventre dela, e esse ventre dela, onde ela vai, é o céu. Ela carrega o céu, porque o céu não é o lugar da divindade, ela foi esse céu na terra, né, Maria? Então, assim, de todas as criaturas, existe alguma religião que valorize tanto a mulher quanto o catolicismo? Não tem. Então, eu falo do catolicismo, que é o que eu vivo, porque muitas vezes, em algumas alas cristãs, você não tem essa valorização de Maria como mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus, Jesus é Deus, portanto, ela é mãe de Deus, tá? Isso é uma coisa que é uma lógica muito simples na minha cabeça, né? Você chegou aonde eu queria, porque no dia que eu te fiz a pergunta, você falou sobre a questão de não ter como separar o direito da mulher, principalmente no Ocidente, separando isso do cristianismo. E eu lembro que na época eu perguntei para o Padre Wesley sobre isso, e aí ele me deu uma encíclica do João II, que é Fé e Razão. Fides et Paz. E aí ele me entregou essa, e quando eu li, eu comecei a ver com outros olhos. Então participou muito da minha conversão, uma resposta que parecia uma coisa pequena, uma simples resposta, e por isso que eu falei que mudou tanta coisa na minha cabeça, porque eu fui procurar muito outras coisas. E quando alguém pergunta assim, você se converteu ao catolicismo e por quê? E eu falo, gente, foi uma coisa totalmente racional. Não foi uma coisa de Deus apareceu, eu ouvi Jesus, foi nada disso. Para mim foi um processo totalmente racional de meus estudos acabarem me levando a falar, cara, esse aqui é o caminho mais racional que tem entre todos os que me são apresentados. E eu lembro muito dessa sua resposta, porque naquele dia eu fiquei pensando, cara, ela tem razão, a gente não pode separar a história de valorização da mulher se a gente tira o cristianismo da equação, porque não funciona, não tem mulher antes de uma ideia do cristão ali, da Maria, de ser elevada como um ser humano e não ser tratado como era tratado anteriormente, como uma coisa, como uma propriedade junto com os outros animais. E só vai trazer essa ideia de mulher a partir daí. E foi aí que você falou novamente sobre isso, que eu fiquei pensando, cara, como uma simples resposta, às vezes a gente fala algumas coisas e a gente não tem noção de quais os frutos que aquilo ali vai dar para frente, sim, né? E quando a gente vai falando da questão da mulher, hoje muitos autores vão falar que o feminismo está em crise. E para mim, tudo que está
ao redor da mulher sempre está em crise, né? Vem a história do ethos de falar que o homem é a ordem, a mulher é o caos, né? E quando a gente vê essa ideia, tem uma autora, a Débora Luciano, ela publicou um livro recentemente chamado Autópsia do Feminismo. E ela vai falar, olha, se o objeto do feminismo é a mulher, e hoje eles não conseguem definir o que é uma mulher e destrói o que é o ser mulher, ele deixa de ter razão de existir. Lógico. Porque se eu não tenho um objeto, que era o objeto central do meu movimento, ele deixa de existir. Né? E quando eu vejo esse colapso, eu vejo um pouco o colapso nesse sentido de já não saber para onde vamos ou o que estamos fazendo. Chegou num ponto da ideologia negar tanto a realidade que fica difícil para a mulher comum bater tanto de frente com a realidade, porque uma coisa é eu virar para você e falar assim, eu acho que esse sofá aqui, ele é bege. Aí você vai falar assim, não, mas esse sofá ele é quase um carmim, ou vai inventar uma cor. E a gente até pode discutir até certo ponto, mas eu não posso virar para você e falar assim, não, esse sofá aqui, ele é verde bandeira. Porque eu estou indo tão longe da realidade que você vai falar, não tem como esse sofá, não, verde bandeira, você foi longe demais. E eu acho que hoje essa visão do feminismo jogou tão longe da realidade da mulher real, do dia a dia, que ela falou, gente, eu não quero saber de pronome neutro, eu não quero saber se homem pode, eu não quero que o homem entre no meu banheiro. Eu não quero chegar no banheiro e ter alguém lá aí a fazendo pessoa vai xixi. falar assim, tá, mas não é um homem que está entrando, é uma mulher. Tá, mas o que diz que essa pessoa é uma mulher? É uma mulher. É o fato de que ela se sente mulher. Então, quem que você vai defender nessa hora? Entendeu? Assim, você vai defender, o que a gente está vendo hoje é defender os direitos dessa pessoa que se considera mulher em detrimento daquela que é uma mulher biológica, que é uma mulher que é. A mulher que é, né? Então, você entender, olha, essa pessoa é uma mulher trans. Tá joia, então como é que a gente vai lidar com essa realidade, por exemplo, se ela tem um pênis funcional, né? E aí ela, como vários homens que têm autoginefilia, eles entram na categoria trans, mas eles na verdade têm autoginefilia. E aí esse homem com autoginefilia entra num banheiro feminino. O que você faz com aquela mulher que está lá dentro, que vai ficar vulnerável a uma pessoa muito mais forte que ela, geralmente, que tem um pênis funcional? E no estupro, como é que vai acontecer? Como tem acontecido, me parece que Brasília, infelizmente, é recordista de homens que se consideram mulheres, né, e que pleiteiam ir para o presídio feminino e que acabam sendo agressores sexuais e tudo mais. Eu vi alguma coisa sobre isso, eu não tenho a confirmação exata, mas assim, é algo que no mundo inteiro está acontecendo. Aqui em Brasília, inclusive, das servidoras dos presídios, né? Porque já é pedido para que sejam todas mulheres também, para que tenha uma proteção maior dessas mulheres que estão sob a tutela do Estado. E se você coloca homens ali dentro, esses homens vão ser mais fortes, inclusive, do que as agentes prisionais que precisam cuidar daquele ambiente. Então, assim, você cria problemas que não precisariam ser criados se você simplesmente encarasse a realidade. Levasse em consideração a realidade daquilo. O negócio de banheiro, por exemplo. Eu acho que você pode ter o banheiro misto em algum lugar, vai quem quer entrar no banheiro misto. Agora, você tem o banheiro dos homens e o banheiro das mulheres. Tá bom, bota um banheiro misto para quem quiser, né, o misto, mas por que aquela pessoa tem que impor a sua visão de mundo às demais todas, né? Isso daí é um negócio que precisa ser pensado, conversado. A gente entende que todo mundo é digno de amor, todo mundo é digno por ser humano. Então, todas as pessoas têm uma dignidade intrínseca, é talvez a única igualdade que a gente tem entre homens e mulheres. Homens e mulheres, todos filhos de Deus, a gente tem uma dignidade ontológica do fato de sermos filhos de Deus. Pronto. E aí, o resto é tudo diferente. Mas porque essas pessoas todas são dignas também. Direito básico à vida, né? Porque vai partir até a ideia da ideia de sermos contra o aborto, porque já é um ser que é digno de ter vida, é um ser humano que está ali, não é uma parte do corpo da mulher, não importa. Não, e assim, o que está na cabeça da pessoa é uma coisa, o fato é, ali você tem um ser humano. Agora, muitas vezes você tem umas pautas que são impositivas, autoritárias e que se você coloca em questão, você, né, entra numa categoria muito complicada. Eu assim, já tive
alunos trans lá na UNB e tudo, é claro, a pessoa chega, o nome dela social é assim, eu vou chamar pelo nome social, não tenho nenhuma necessidade de afrontar as pessoas. E a pessoa está lá, é um aluno como outro qualquer, vai fazer as atividades como outras, não vai ter nenhum privilégio nem nenhum prejuízo, é como os outros. Agora, tem certas pautas, no esporte feminino, por exemplo, isso é uma discussão muito importante de se fazer, porque tem áreas de esporte feminino que estão sendo aniquiladas pela presença maciça de pessoas trans e, né, assim, você não tem o contrário, a mulher trans que vai participar do esporte masculino, não tem. Porque ela não vai ter vantagem, né? Mas agora o sexo masculino entrar no esporte feminino, ele vai entrar com uma vantagem que aquelas mulheres ali nunca vão alcançar. E não tem como negar, não tem como negar. A questão a pessoa pode estar tomando hormônio feminino há 2 anos, mas a constituição física dela, o tipo de ossos que ela tem, o pulmão que ela tem, é muito diferente. Ela foi feita por 30 anos, ela viveu a realidade de XY, e aí de repente ela continua XY, mas ela está querendo viver a realidade do XX, né? Então não dá, é muito diferente. Isso tem que ser conversado, e inclusive você tem muitos movimentos entre as pessoas LGBTQIA+, questionando exatamente isso, né? Elas entendem que existe uma disfunção nisso daí. A pessoa conquistar direitos é uma coisa, mas a pessoa impor a outras pessoas a sua visão de mundo é outra. Eu acho que a maior resistência das pessoas é essa ideia da imposição. Isso. Da imposição do que a minha realidade é, e eu quero impor a você as minhas ideias. Exato. E se você não concordar comigo, você é transformado, né? Você é transfóbico, você nega a minha existência. Não tem nada disso. E aí você não está, não estou negando a tua existência, a gente está aqui conversando sobre... Nem a sua, nem das outras pessoas que se sentem ameaçadas numa determinada circunstância, né? Mas isso daí não dá, assim, a gente, para conversar sobre isso, tem uma série, muitas camadas, né, sobre esse assunto, mas a realidade é a seguinte, como católica, né, o que é a posição da gente como católico que segue a posição da igreja? A igreja é acolhimento. O Papa Francisco, então, ele foi o Papa do acolhimento, né? Ele acolhe o erro? Não. Ele acolhe o pecado? Não. A gente acolhe a pessoa, né? E daí, se a pessoa está vivendo em erro, o que a gente pode fazer? Não é um erro que eu defina, é o que a realidade mostra. A realidade mostra que você está vivendo num erro. Tudo bem. Você também não discorda da minha forma de ver o mundo? A gente pode discordar da forma de ver o mundo que você tem e tudo mais, mas existe uma coisa que é a verdade. E aí, se você está vivendo uma mentira, a gente pode, com amor, dizer para você isso. Você tem que acreditar? Não. Você tem que viver segundo o que eu acredito? Não. Mas a gente também não pode acolher a mentira, né? Então, assim, dentro da igreja, você vê, tem uma mentirada, porque a igreja é contra os gays, é contra... Nada, gente, tem apostolado na igreja para pessoas que têm atração pelo mesmo sexo e querem viver a castidade, querem viver de acordo com a fé católica e tal, né? Porque todo ser humano católico é chamado à castidade. Seja hétero, seja não hétero, seja o que for, todo mundo é chamado à castidade. E aí, porque é contra... Não, pode ser que aquela pessoa que é heterossexual nunca vá se casar. E ela é chamada à castidade do mesmo jeito, né? Então, assim, é para todos, não tem uma seletividade nisso daí. A questão é que o relacionamento homossexual, na prática, ele é desordenado segundo a Igreja Católica, tá? O ser desordenado significa assim que como também o heterossexual fora do casamento lógico, também é um comportamento desordenado. Exato. Então, assim, por que a gente vai dar um tratamento diferente? Exato. Né? Essa busca da imposição, eu acho que é o mais difícil. Uma crítica exagerada às religiões. Então, hoje a gente tem uma perseguição aos cristãos que não é uma coisa da nossa cabeça, é uma realidade que acontece, né? Você não pode falar sobre isso, porque aí, então, você já é intolerante, você já é uma pessoa horrível, a gente já não quer nem ouvir o que você tem a falar, né? Mas eu acho que
o mais importante é a gente voltar à discussão sobre quais são os problemas que afligem as mulheres e como nós podemos melhorar ou solucionar algum deles, se não tiver solução, mas que a gente consiga acolher essas mulheres e fazer com que elas se desenvolvam melhor e sejam mais felizes. Como que a gente pode voltar a trazer a felicidade para a vida das mulheres e não essas neuroses enormes que nós temos hoje de pessoas simplesmente infelizes o tempo inteiro, sem propósito, vazia, sem entender o que está fazendo aqui, por que está aqui, né? A realidade é que homens e mulheres estão vivendo isso, né? Tem o Francesco Torralba que eu te falei, ele propõe a inteligência espiritual, que é muito resumidamente, de forma muito grosseira, mas porque a gente não tem muito como entrar aqui agora, mas ele entende que, assim, primeiro, o grande inimigo da inteligência espiritual é diferente de religiosa. A religiosa é abarcada pela inteligência espiritual porque você pressupõe uma conexão com a transcendência também. Mas você se conectar consigo, com o próximo, num encontro verdadeiro, quer dizer, você ir além do superficial. Com o mundo que te cerca, então, entender como está lá no Gênesis, né? O mundo foi feito para o homem dominar esse mundo, mas não significa destruir, não significa acabar com a riqueza natural, não significa entrar em harmonia com a natureza, mas de forma que a gente possa extrair da natureza o alimento, extrair, né? Então, você se conectar com o ambiente e você se conectar com a transcendência, que é basicamente você entender que existe uma coisa superior a você e você não é filho de chocadeira, você tem uma origem, né? Então, essa inteligência espiritual, o grande inimigo da inteligência espiritual é o materialismo, seja ele do lado do comunismo, do socialismo, o comunismo materialista ateu, seja ele do lado do consumismo excessivo, de você pensar em ter muito mais do que ser. Então, a inteligência espiritual pressupõe um crescimento, um desenvolvimento da pessoa em direção àquilo que realmente tem que importar. E a gente perdeu o foco disso daí. Para homens e mulheres. Para as mulheres, o fato de que a gente se dissocia da própria natureza. A gente vive em conflito com o homem. A gente vive uma busca por ter uma vida de aparência, foto no Instagram para aparecer mais que todo mundo, uma foto que mostra uma realidade que simplesmente não existe. Você está triste pra caramba lá dentro, você tira uma foto sorrindo, parece que você está a pessoa mais feliz do universo e você não está. É uma mentira em cima de outra. É você viver sempre olhando a grama do vizinho, porque então fulano tem 5.000 seguidores a mais do que eu, vou ter que fazer alguma coisa, sei lá, vou fazer uma foto sensual aqui para eu pegar mais seguidores, sei lá, qualquer coisa que seja. Você luta contra a sua natureza, você vive na aparência do material, do imanente, você esquece a transcendência. E aí é um pouco aquilo que a gente conversou em outros momentos, você vê que as pessoas estão sentindo um vazio tão grande nisso que hoje você tem um movimento de volta mesmo, de retorno, né? Qual o sentido da vida, afinal de contas? Né? Se for ler lá no Viktor Frankl, ele vai falar, olha, o sentido da vida é amar, é você estar a serviço, é você ter alguém para servir, vamos dizer assim. Você está lá pensando que você vai sair daquela situação drástica para estar com aquela pessoa com quem você vai construir uma vida, estar com aquela pessoa que você vai abraçar e você vai beijar. Então, o sentido da vida, ele está no sair de si para ir ao encontro do outro, né? E tem uma relação muito próxima com o pensamento do Lopes Quintas, que é essa filosofia do encontro. Você ambitalizar a outra realidade, você tornar aquela outra realidade de um simples sujeito, de uma simples pessoa, em alguém que tem sentido e significado para você e que vai encontrar com você ali, oferecendo algo a você e você oferece algo para essa pessoa. Você sai do superficial e você entra no conhecimento daquela pessoa. Você faz isso com você mesmo, você faz isso com Deus também. Essa relação com Deus, se a gente não tem uma relação com Deus, a gente tem um vazio que não se preenche. Então, cada vez mais, se a gente não mostrar para as pessoas que elas precisam buscar o sentido da vida, elas vão viver essa vida sem sentido e doentes na alma,
doentes no espírito, doentes emocionalmente, porque está tudo interligado, e doentes fisicamente, porque também tem uma série de somatizações, né? Então, a plenitude, a gente tem que procurar a vida plena, e é uma busca, é um caminho, e assim, né, a gente tá lá na confissão, a gente tá lá na adoração, a gente tá lá rezando em casa, a gente tá lendo a palavra de Deus. O encontro com Deus, ele pressupõe também a gente, só um parêntese nisso, né, a gente perdeu tanto essa noção de Deus, do iluminismo para cá, pelo menos, o iluminismo foi um marco, não é ali, né? Mas tirar Deus da equação, ser o ser humano, o centro da própria existência, porque eu penso, logo existo. Então, assim, é o pensar que fundamenta a minha existência. Eu penso, logo existo, não, gente. A gente existir para pensar, né? Nem pensar. Essa frase é muito ilógica. Totalmente. E aí você, então, vem perdendo a relevância de Deus no contexto da realidade humana, e aí você perde também a referência de todos os valores. Você perde o que é a verdade absoluta? Deus. O que é o bem absoluto? Deus. O que é a beleza absoluta? É Deus. Então, bom, belo, justo, verdadeiro. A referência é Deus. Se você tirou Deus da equação, o bom, belo, justo e verdadeiro é o que eu decido. Eu que sou humana, ou então algum outro cara que vai me manipular, uma pessoa que eu vou seguir esta pessoa, né? Assim, aquela idolatria a um ser humano que vai dizer o que é bom, o que é justo, o que é belo. Não, meu filho, é Deus totalmente o norte nesse momento. Você perde a referência completamente. Então, o mundo hoje é um mundo sem referência. A referência dos valores, e o Lopes Quintas também trata disso, né? O nível de realidade dos valores, você entrar em contato com os valores na sua essência. O que é o verdadeiramente bom? O que é o verdadeiramente belo? Mas para isso você tem que ter a referência. E a referência está em Deus. Então, o conhecimento e a vivência dos valores sempre nos leva a um relacionamento com Deus, né? E vice-versa. Deus alimenta a gente com todos esses, com essa referência de valores. Então, eu sei que o bem absoluto é Deus. Portanto, se eu pautar a minha vida nesse sentido de alcançar o bem absoluto, eu vou procurar fazer o bem para as pessoas, eu vou procurar respeitar, eu vou respeitar o homem, vou respeitar a mulher, vou respeitar a criança, né? Não sou eu o centro do universo, não sou eu a referência de todos os valores. E essa autocentralização acaba por criar uma paranoia no sentido de eu não sei mais o que é o certo, eu não sei qual é mais o sentido, porque as pessoas se perdem nessa autocentralização, nessa ideia narcisística de eu sou o centro do universo, né? Essa ausência desse norteamento, eu acho que é o maior causador de todas essas infelicidades, né? No sentido de você não saber de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo aqui. E aí deixa pessoas totalmente perdidas, né? Nessa briga. Você imagina sem Deus, o que você faz? Qual o sentido da vida sem Deus? Não tem. Porque o sentido é também... O sentido é no sentido do que você caminha. A negação da transcendentalidade das pessoas é que cria, né, essa ideia de e agora? E o que mais que tem além disso aqui? O que é mais importante? É eu seguir uma cartilhazinha de eu vou passar não sei quantos anos na escola, depois eu vou para a faculdade, como se aquilo ali fosse a sua centralidade, né? O dia que eu conversei com o Thiago aqui foi muito legal, que a gente estava conversando sobre essa questão da família e de quando, sei lá, há 50 anos atrás, quando você ia se apresentar, você falava, eu sou a Tânia Manzu, meu pai é fulano e minha mãe é ciclano. Ou seja, o seu referencial inicial de quem é você era a sua família. Em Minas ainda tem um pouco disso, você fala, você é filho de quem? Né? Só que de modo geral, as pessoas se apresentam como, eu sou a Tânia Mansu, eu sou professora na UNB. Cara, em que momento que a nossa referência master virou a nossa profissão e deixou de ser a ideia do enraizamento, a ideia de quais são as minhas raízes, né? E aí eu acho que eu gostei dessa analogia que ela fez com o enraizamento, porque a ideia mesmo de uma árvore que não tem raiz, ela cai, uma árvore que não tem raiz, ela não sobrevive, ela não se sustenta. E quando a gente tira esse enraizamento, quando a gente tira a ideia do transcendental, quando a gente tira a ideia do além de mim, né? E aí eu acho que isso é um grande problema hoje da maioria das mulheres quando se fala sobre a maternidade, porque você deixa de viver para si mesma e tem alguém ali que está totalmente dependente de você e que a gente sente um amor
que é indescritível, a gente começa a rediscutir. Eu acho que é necessário um olhar diferente para a ideia, para os problemas femininos, a partir da ideia que a gente passe de que a mulher sim tem os problemas que são só da mulher, que o homem nunca vai entender, que ele nunca vai saber o que é, e que a gente precisa abraçar umas às outras, não no sentido de que todas as mulheres são boazinhas e que eu vou defender mulheres até quando elas estiverem fazendo coisas erradas, não, mas no sentido humanidade da humanidade, mesmo, né? do que eu posso te ajudar e você pode me ajudar a partir das nossas experiências reais. Isso, você sabe que muito do conservadorismo se baseia na ideia do relacionar-se com a tradição, né? Então, eu sou hoje aquilo que é o fruto do que meus pais foram, meus avós, meus bisavós, por aí vai, daí para trás, né? Então, a vida é basicamente uma síntese de passado, presente e o que a gente projeta para as gerações que virão. Né? Então, a gente perder esse lastro e a mentalidade revolucionária gera muito isso, né? Esse rompimento. Você tem que criar uma nova realidade, para isso você tem que destruir essa realidade existente, porque senão as pessoas vão sempre se apegar a essa realidade existente, você não vai nunca conseguir chegar na utopia que você quer e tal. Mas, assim, eu não me enquadro muito nem nisso, nem naquilo. A única coisa que a minha identidade é claramente posta é no catolicismo. Então, eu sou católica. Mas tem elementos do conservadorismo que fazem muito sentido na minha cabeça, assim, sabe? É claro que a gente é uma síntese da vida dos que já morreram, com os que vivem hoje e com os que viverão, né? Porque a gente também vai passar para adiante essa raiz, né? Um dia nós vamos ser raiz também para alguém e tal. Então, o romper com isso também deixa as pessoas atomizadas, sem lastro, perdidas completamente. Elas não sabem de onde elas vieram, então elas também não têm nenhuma ideia de para onde que elas vão, né? Onde você quer chegar? Olha, para mim é muito claro, como católica, eu quero um dia, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, porque se depender de mim eu faço muita besteira, mas um dia eu quero ver Deus face a face, então eu peço a Deus que Ele me dê os meios para eu ter uma vida que se santifica constantemente, assim, né? Mas, então eu sei onde eu quero chegar no céu. Mas, assim, e daí, se você não tem essa... eu quero chegar num ponto em que eu vou viver tantos anos e daí? Né? Qual é a sua meta? Você tem uma meta autêntica? Porque se a gente também não tem uma meta, eu não tenho liberdade. Sem meta, eu não tenho liberdade, eu não sou livre. Porque a liberdade pressupõe que você faça escolhas entre alternativas que vão te levar a algum lugar. Você escolher por escolher não é liberdade. Você não vai avançar a partir daí para lugar nenhum. Escolher por escolher é escolher. Mas eu não vou ficar escolhendo. Mas para quê? Para algo. Então, quanto mais autêntica for a minha meta, quanto mais eu esperar me tornar aquilo que é esperado de mim por Deus, né? Aquilo que Deus espera de mim. Eu quero ser cada vez mais a mulher que Deus sonha que eu seja. Então, aí eu tenho uma meta autêntica, eu vou tentar fazer as melhores escolhas para chegar lá, né? Então, se as pessoas perdem esse referencial, é muito complicado, porque seu referencial é só o humano. Quantas vezes você vai levar uma rasteira das pessoas, você vai se decepcionar consigo mesmo, e na hora que você entra num dilema consigo mesmo. Eu fiz um negócio que, na minha concepção, foi errado e tudo mais, e aí, como é que você vai resolver isso aí? Né? O seu referencial passa a ser você mesmo. É só você, então que tal você falar assim, não, agora eu decidi que aquilo não é mais errado. Então, para eu ficar bem comigo mesmo, eu decidi que aquilo que eu fiz que era errado não é mais errado. Entendeu? Tá, e aí, você vai viver essa dissonância cognitiva, você vai entrar num processo de crise emocional, psicológica, dissonância cognitiva. Não dá pra gente ser o próprio referencial, nem a gente, nem outro ser humano, né? Então, assim, me causa uma compaixão, assim, na verdade, essa realidade das pessoas que vivem sem essa referência, porque a vida delas
perde muito em sentido. Elas podem ter um sentido imediato, um sentido de, não, olha, eu tenho a minha família e eu quero que minha família seja feliz e tal, não sei o que, beleza, tudo bem, mas qualquer coisa pode gerar infelicidade se você não tem aquela meta lá para atingir. Porque se você tem essa meta para atingir... uma felicidade absoluta, né, aqui na Terra. Você tem momentos de felicidade, momentos de tristezas, e você tem que aprender a fazer o melhor daquilo ali. Mas se você não tem essa meta lá da frente, perde o sentido. É igual você falou, só fica fazendo escolhas e essas escolhas não levam a lugar nenhum. Você não sabe nem para que você está escolhendo, né? Professora, a gente está chegando aqui ao final, porque a gente já extrapolou o nosso tempo. Você foi chamar uma conversadeira, a gente já... Mas que riqueza, né? Que eu fico encantada todas as vezes que eu me encontro com você, porque, assim, eu te acho uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, né? De uma capacidade de unir a ideia, não só... Eu não gosto daquela pessoa religiosa que vem sem um argumento lógico para mim, aquilo para mim não faz o menor sentido, e eu fico assim, gente, não está fazendo sentido nenhum que essa pessoa está falando, né? E não que a fé não seja uma coisa que a gente acredita, numa coisa que a gente não vê, mas se a gente tem a capacidade de raciocínio, se nós temos a capacidade de criar raciocínios lógicos, de alguma forma tem que ter uma lógica, não é uma coisa, é assim e pronto, e acabou. Né? Se a gente tem essa capacidade de raciocínio, Deus nos deu essa capacidade para que nós também criássemos e entendêssemos a lógica divina e não simplesmente porque é assim, pronto e acabou. Né? A gente é feito à imagem e semelhança de Deus nessa área também. Nossa inteligência é ínfima, é uma isca, mas a gente tem uma inteligência que é imagem e semelhança, não é nem próxima da de Deus, mas ela é feita também para a gente ter a capacidade criadora, para a gente poder argumentar no sentido de criar, né? Criar algo que faz sentido para mim. Editinha, né, minha santa de devoção, ela se converteu também a partir do racional, assim, e eu sempre eu sempre quis, a fé e a razão sempre tiveram que andar muito juntas para mim. Que bom que você também entende dessa forma, porque hoje você consegue entender como a fé e a razão podem andar juntas e devem. Isso. Eu acho que o mais importante é que devem, né, tem que fazer um sentido, não é uma coisa... cega no sentido de, é só porque, não é porque, a gente procura, desde que quando a gente é criança, a gente pergunta o tempo inteiro, por que isso é assim, por que isso é assado, porque a gente tem essa necessidade de entender as coisas, e a religião, a fé, Deus, ela tem que dar essas respostas, isso. Né? E aí a questão é a seguinte, tem coisas da vida que a razão não consegue explicar, a ciência não explica, é um milagre, quem que explica o milagre? É a fé. Né? Então, a fé ilumina a razão, mas a nossa razão também ilumina a nossa fé. Então, são duas coisas complementares. Até onde a razão pode ir, tudo bem, a ciência explica muita coisa, que bom e tal, mas tem um ponto ali que, para além dali, a ciência não explica os milagres eucarísticos. Como é que você vai entender que aquela hóstia virou carne, transformou-se em carne, e que de todas as hóstias transformadas em carne no mundo, o DNA é o mesmo, são 23 cromossomos, é tudo do mesmo jeito. A ciência tem explicação para isso? Não tem, mas a fé explica. E aí, como você disse, por outro lado, a nossa fé precisa ser também alimentada pela nossa razão, né? A gente tem que fazer sentido, tem que ter tá bom, me explica isso daí que você tá vivendo. E eu sempre tive essa ânsia também, sabe, como você. Só que eu sempre fui católica, eu nunca, dentro do catolicismo, eu sempre quis entender. Né? E quando eu encontrei a Edith, eu falei assim, então agora eu tenho uma amiga. Então, professora, muitíssimo obrigado. Eu espero que a gente repita essas conversas outras vezes, elas são sempre muito edificantes, eu acho que não só para a gente, mas para quem estiver assistindo a gente também. É um prazer, tinha um monte de coisas ainda que eu queria conversar com você, eu acho que
Gente, se eu fosse gravar, eu acho que a gente ia gravar 5 horas de conversa, porque é um assunto assim que me interessa de verdade, que eu gosto, e você tem uma riqueza assim de coisas para falar pra gente que eu fico assim encantada de verdade. Quero agradecer a sua disponibilidade e agradecer a todo mundo que assistiu a gente. Espero que vocês tenham gostado de mais uma conversa e daqui a pouco a gente vai ter mais convidados com mais histórias bacanas para a gente conversar por aqui. Obrigada pela sua audiência.